Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Olá, boa noite. Como eu prometi, no programa de hoje nós vamos falar sobre o investimento financeiro. O que fazer com o seu dinheiro, o que você tem feito com o seu dinheiro. E para mim, eu trouxe aqui um grande amigo e o maior entendedor de mercado financeiro de Ribeirão Preto, Frederico Biagi. Fred, obrigado por aceitar o nosso convite, para se orientar o nosso telespectador, né? As turbulências e o que tem de bom no mercado financeiro. Obrigado. Edmo, eu que agradeço, além de participar do teu programa, também pela amizade que nós temos, eu estou à tua disposição. Muito obrigado. Fred, recentemente saiu uma pesquisa que o brasileiro é um medroso conceitual e de nascença. Ele parece que ele nasce com medo. Nos últimos anos, provavelmente o pior rendimento que teve foi a caderneta de poupança. E o brasileiro não tira o dinheirinho da caderneta de poupança, mesmo perdendo. Na verdade, nós temos o investimento financeiro, como qualquer coisa que nós vamos fazer na vida, nós temos que buscar conhecimento, né? Eu costumo dizer o seguinte, dá trabalho ter dinheiro. Você tem que procurar conhecer, procurar entender um pouco mais. A principal regra é que eu tenha um investimento financeiro onde eu ganhe da inflação. Esse é o ponto principal de partida. Então, por que a poupança foi muito ruim nesses últimos anos, principalmente no antigo governo? Porque você tinha uma inflação que era maior do que a poupança. Falar em números, uma poupança rendendo 6% ao ano para uma inflação de 8%. Você estava perdendo 2% ao ano de poder de compra, e isso que te atrapalhava. Quer dizer, além de você não ter ganho, você está perdendo em poder de compra. Exatamente, que é o principal, né? Hoje você faz uma aplicação financeira, imagina que você vai aplicar um determinado valor, e esse determinado valor compra 1000 copos. Esse dinheiro daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, ele tem que continuar comprando esses 1000 copos. Então você tem que garantir o seu poder de compra, esse é o ponto principal. O poder de compra eu vou tirar do juro real. A diferença entre a taxa de inflação anual do país pelo investimento que você tem na sua carteira. Eu posso imaginar que a manutenção desse dinheiro na poupança, especialmente basicamente no brasileiro de pequeno recurso, pequeno investimento. Porque quem tem grande investimento não está na poupança. E aí, porém, o valor do pequeno investimento somado é um montão muito grande, né? A poupança tem um número significativo, né? Tem. Mas é isso. A poupança é o pontapé inicial da vida financeira de qualquer pessoa. Né? Você pega o jovem ali com 15, 16 anos, ou o jovem que acabou de entrar na faculdade, conseguiu seu primeiro emprego, porque toda aplicação financeira tem um valor mínimo para aplicar. Então, geralmente, se você não tem esse valor mínimo, você começa na poupança. A hora que você alcança esse valor, você muda de investimento para ter uma rentabilidade melhor, né? Mas você é totalmente correto. A poupança realmente é para um investimento quando você tem pouco dinheiro. Conforme vai aumentando o valor, o volume que você tem de aplicação, você tem outros tipos de investimento que vão render muito mais que a poupança, às vezes até o dobro, né? Depende muito também do seu perfil de investidor. Aí cai na pergunta que você falou no início, quando você começou o programa. O brasileiro tem, por natureza, se considerar conservador. Muito pelo histórico de inflação que nós tivemos no país, né? Então você tinha que se resguardar de alguma coisa. Então você ia para o investimento imobiliário, só que isso vem mudando de uns anos para cá. Desde a implementação do Plano Real, onde nós temos uma única moeda, né? Isso já está indo aí para o 24º ano, hoje você tem muitos investidores também formando patrimônio em investimento financeiro. Isso é muito comum, tá? O melhor investimento é uma carteira diversificada. Quer dizer, o patrimônio deixou de ser um apartamento, deixou de ser uma sala comercial, um galpão, para o mercado financeiro também se transformar num patrimônio do investidor. Antes, há 20 anos atrás, você tinha 10% da sua carteira em financeiro e você tinha 90% imobilizado. Hoje mudou um pouco essa regra.
Hoje está uns 60-40, 50-50, aí depende. Tem alguns casos muito mais. Então, o brasileiro começou a ver que dá para fazer também projeção futura com investimento financeiro. Isso que é importante. Você falou do governo anterior, governo passado, da presidente Dilma. O Manteiga fez uma mudança na poupança. Eu não entendi muito bem essa poupança, confesso para você. Até 8%, após 8% não era bom, se baixar de 8% passa a ser razoável. Como é que é isso aí? É a chamada poupança nova e poupança velha. Isso vai acontecer de novo agora, porque isso foi uma medida provisória que eles fizeram. Toda vez que a taxa Selic cai para baixo de 8%, a poupança muda o rendimento dela. Então esse 6% vai virar 5%. Né? E isso vai acontecer novamente. Né? Então por isso que, de novo, você que está nos assistindo, olhe atentamente o seu investimento financeiro. Né? Faz parte você, no mês ali, pegar 20 minutos, 30 minutos da sua vida e falar, agora eu vou me dedicar a olhar as minhas finanças. Independente do volume financeiro que você tenha. Né? Para você conseguir melhorar um pouco o que você já tem. E aí, para isso, às vezes, você até vai precisar de uma assessoria, de um assessor financeiro. É normal hoje. A gente pode imaginar, quer dizer, eu quero encerrar esse assunto de poupança, mas como a gente falou, é importante a gente falar da poupança, eu acho muito importante, porque é um problema cultural também, né? O brasileiro com uma cultura limitada, eu posso dizer restrita, a característica, isso extremamente identificado no IBGE, enfim, todos os estudos de pesquisas no Brasil, demográficos inclusive, e de consumo, a cultura é extremamente influenciada para levar esse dinheiro para a poupança. O ponto é esse, o ponto é cultural. Você tem, a maioria do mercado financeiro está na mão de poucos agentes. Né? Você tem aí 4, 5 grandes que dominam o mercado. Quanto menos conhecimento, melhor. Olhando para o lado do investidor, né? É bom para eles. Então, por conta disso, está na poupança, deixa na poupança. Se está ganhando ou não, você tem sempre que provocar. Eu sempre costumo dizer o seguinte, a provocação tem sempre que sair do cliente. E isso está errado, isso tem que ser mudado. Né? O profissional que tem que trazer a solução para o cliente. Isso acontece em todo segmento, você sabe muito melhor do que eu isso. E no mercado financeiro está começando a acontecer. Isso é um processo de 3, 4 anos para cá que isso vem mudando. Tá. Eu vou chamar nosso primeiro intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já. No próximo dia 27 de outubro, estaremos realizando mais uma edição do Workshop Gestir no Centro de Eventos do Ribeirão Shopping. Um dia inteiro de palestras e discussões sobre economia, política, gestão empresarial e gestão em saúde. Venha ouvir as análises e perspectivas da economia brasileira com Zeina Latifi, economista-chefe da XP Investimentos. Venha saber as opiniões e expectativas do jornalista Ricardo Boechat, âncora da Rede Bandeirantes. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Ter mais informação faz bem até para o seu bolso. Clube do Assinante A Cidade. Mais benefícios para quem está sempre bem informado. Saiba mais em clubedoassinante.jornalacidade.com.br. Assine já e aproveite. 0800 775 7575. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Estamos de volta com o segundo bloco do programa e eu esqueci de dizer no primeiro bloco, o Frederico representante, ele é diretor da Blue Trade Investimento em Ribeirão Preto e o maior representante XP
investimento no interior do estado de São Paulo. Você está acostumado já ouviu falar de XP e sabe que é uma das maiores empresas que cuida do dinheiro aí de tanta gente para ter bons rendimentos. E a Blue Trade, é o maior representante XP do interior do estado de São Paulo, caminhando para 1 bilhão de negócios muito em breve. E não sei se eu entreguei, se eu podia entregar, mas já entreguei. Já entreguei. Bom, Fred, aí o mercado veio. O mercado trabalha com inflação, pouca inflação, inflação, pouca inflação, emprego, desemprego. O mercado ele é atípico e vai direto lá no mercado financeiro. O que nós temos esse momento atual que nós estamos vivendo é um momento muito importante e peculiar, porque entrando um pouco na crise política, qualquer internet, jornal que você vai ler só fala disso. E aí muitas me perguntam, poxa, o mercado, essa crise política que nunca termina, só aumenta, e o mercado financeiro parece que indo de vento em popa, né? Eles usam o termo descolou, a economia descolou da política. Na verdade, é que agora nós temos gestão na economia, para ser bem direto e também, obviamente, uma crítica para os anteriores. Hoje nós temos gestão, nós temos, se não for o melhor, um dos maiores nomes dentro da área econômica do atual governo, né? Então, vamos dividir só a economia da política. Olhando só a economia, né? Ministro da Fazenda, presidente do Banco Central, são nomes excelentes que, por si só, já trazem credibilidade. E fazendo certo. Tanto é que, em pouco tempo, eles conseguiram derrubar a inflação para onde derrubaram, né? A inflação no Brasil, que nunca chegava próxima ao centro da meta, ela não só chegou, como foi muito mais para baixo. Olha, eu não me lembro quando é que foi 3% ao mês. Olha, talvez lá na implantação do Plano Real, em 94, há 25 anos atrás, eu não me lembro. Os 3% ao ano, né? A inflação deve terminar 2017. 3% ao ano, estou ficando louco, desculpa. A inflação deve terminar 2017 em 3,20, 2018 fica na casa de quase 4, 2019 4,5, ficar no centro da meta, né? Mas por que aumenta? Então é ruim? Não, porque o consumo vai aumentar, já está acontecendo. Alguns setores um pouco mais, outros um pouco menos, mas já está acontecendo. Assim, a recessão realmente ela já atingiu o mínimo e o mercado já está voltando. Então, voltando a falar do mercado financeiro em relação à inflação e taxa de juros. Como você teve uma inflação caindo muito rapidamente, o governo teve que agir, a área econômica, em derrubar a taxa de juros muito rapidamente. E por que é importante, né? Quem aplica dinheiro fica um pouco chateado. Poxa, eu estou ganhando menos. Mas vamos olhar um outro lado. O que faz a economia gerar, a economia crescer? Crédito. Tem determinados setores que dependem muito do crédito. Taxa de juros em queda são juros menores, créditos mais baratos. Então, por isso que a retomada, né, o Brasil, segundo a atual equipe econômica, espera o PIB esse ano para 0,5%. Essa semana foi revisado para 0,7%, mas vamos trabalhar com 0,5%. Trabalha com 0, pô, que seja. Para o ano que vem... O que vinha acontecer -4, 2 anos. Sim, para o ano que vem é mais 2, já estão dizendo em mais 2,5%, porque a volta vai ser muito, muito rápida. Porque você vai pegar uma volta de uma recessão muito severa com taxas de juros muito baixas. Então, quando os grandes emprestadores de dinheiro voltarem ao mercado, você vai conseguir ter uma reação muito forte de vários setores da economia. Eu quero deixar claro aqui para o nosso telespectador, não é porque você, por exemplo, quando o Frederico está falando sobre crédito, não é porque você não vai lá no banco pedir um dinheiro emprestado que você não está pagando e dependendo do dinheiro com custo alto por causa das altas taxas de juros. Quando você vai comprar um carro, quando você vai comprar uma moto, uma geladeira, um imóvel que você financia, esse financiamento está com altas taxas de juros, o que faz com que a prestação e o valor total fique muito caro. Quando a inflação baixa, é isso que o telespectador precisa entender. Exatamente. Vamos falar em números para a gente tentar simplificar. No antigo governo, novamente falando, chegou-se a uma taxa de juros 14%, com uma inflação de 10,8%, de 10%. Então você tinha um juro real de 4%. Hoje você tem uma taxa de juros a 8,25% com uma inflação de 3%, um juro real de 5%.
Então, que é isso que importa, o juro real pegando o poder de compra. Então, nominalmente, você está com um valor menor, só que o seu juro real continua o mesmo. Tá? Isso é importante. Quer dizer, para quem ganha, ele continua ganhando 4. Exatamente, porque nós temos que descontar a inflação. Né? Não dá para não descontar. Agora, você ganhando a mesma coisa, só que para a economia girar, você tem um crédito mais barato, o que vai acontecer? Vai ter uma volta mais rápida da economia. E aí todo mundo é beneficiado. Eu sou beneficiado, você, todos os setores da economia são beneficiados. É isso que nós estamos falando. Então, a geladeira vai ficar mais barata, o fogão vai ficar mais barato, o carro vai ficar mais barato por isso. Você quando chegar lá na loja e ver lá a prestação do carro, R$500, R$1.000, etc e tal, você vai ver que vai ficar mais barato por conta dessa taxa de juros estar mais barata. Exatamente. É isso? E ao mesmo tempo também tendo melhor compra de produto que a inflação também despenca. É isso daí. E aí, então você vai conseguir... E o investidor também não perde. Exatamente. Né? Então imagina que você tem seu salário, você vai pagar menos juros, porque os juros caíram, então você vai poder consumir um pouco mais e guardar mais dinheiro. Por isso que ganha todo mundo. Aí voltando agora no guardar dinheiro, falando de investimento financeiro. Não, aí nós vamos falar no terceiro bloco. Bom. Agora nós vamos falar no terceiro bloco. Daqui a pouquinho nós estamos de volta, que agora nós vamos falar do pulo do gato. Até já. No próximo dia 27 de outubro, estaremos realizando mais uma edição do Workshop Gestir no Centro de Eventos do Ribeirão Shopping. Um dia inteiro de palestras e discussões sobre economia, política, gestão empresarial e gestão em saúde. Venha ouvir as análises e perspectivas da economia brasileira com Zeina Latifi, economista-chefe da XP Investimentos. Venha saber as opiniões e expectativas do jornalista Ricardo Boechat, âncora da Rede Bandeirantes. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Ter mais informação faz bem até para o seu bolso. Clube do Assinante à Cidade. Mais benefícios para quem está sempre bem informado. Saiba mais em clubedoassinante.jornalacidade.com.br. Assine já e aproveite. 0800 775 7575. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Estamos de volta com o último bloco do programa. É uma pena, mas eu vou tentar ser o mais rápido possível. Eu tenho um jornal A Cidade aqui que fala sobre desempregados e autônomos podem fazer a contribuição do INSS. Isso aqui é prevendo a questão da aposentadoria, mas e a previdência privada, Fred? Como é que fica nesse momento da economia? A previdência privada está muito à tona por conta de todo o caos de reforma da previdência pública, né, que de uma maneira ou de outra tem que acontecer alguma coisa, e a previdência privada nada mais é do que a forma de você poupar mensalmente, anualmente, para o teu futuro. Você tem que ter alguns cuidados. Dentro de uma previdência privada, você tem um fundo de investimento. Então você tem que avaliar a rentabilidade desse fundo de investimento, as taxas cobradas que esse fundo cobra de você e analisar o mercado e comparar. Porque no mercado brasileiro você pode fazer portabilidade de previdência privada. Você sai de uma instituição e pode ir para outra, desde que ela seja melhor. Não existe penalização e não existe custo nenhum. As características se mantêm. Outra coisa também é a cobrança de imposto de renda. Você tem duas tabelas, a regressiva e a progressiva. Né? Vamos dizer, dá para a gente fazer um programa somente de previdência privada. Né? Mas o principal, previdência privada é um investimento financeiro. Então você tem que tomar cuidado, você tem que ver como que está essa previdência. Porque geralmente, na prática, você faz previdência privada para daqui 30 anos. O que a maioria das pessoas faz
ela começa a pagar uma previdência privada e não vai olhar como está. Vai lembrar de olhar depois de 20 anos. Eu e aí fiz isso. Você fez isso. Eu fiz isso. E aí você deixa o tempo passar. E não foi legal. E você deixa de ganhar dinheiro. Às vezes não é que você perde, mas você deixa de ganhar. É o VGBA, o VGBL e PGBL. PGBL, é exatamente isso. Outra coisa, Fred, o Mauro Halford na CBN, todo dia tesouro direto. Esse tesouro direto está ficando tão popular quanto a poupança. Explica um pouco esse negócio de tesouro direto. O tesouro direto nada mais é do que você investir o seu dinheiro em títulos de dívida do governo, chamado risco soberano, né? Porque teoricamente o país não vai quebrar. Então, é uma maneira de você aplicar seu dinheiro. Tentaram, mas Se não tivesse mudado nada, teriam conseguido até, né? Quebrar o país. É uma maneira de você aplicar seu dinheiro no título da dívida brasileira, né? É um bom investimento? Sim, é um bom investimento, é muito melhor que a poupança, só que dependendo do volume financeiro que você tem produtos melhores do que o Tesouro Direto. E dependendo do plano também, porque tem Tesouro Direto 2025, 2022. Isso, tem Tesouro Direto que ele vai te rentabilizar conforme a Selic, que é o Tesouro Selic, tem os tesouros de inflação, que vai te rentabilizar, que aí são esses vencimentos, 2020, 2035, 2055, 2040. Então, de novo, tem que analisar. Claro. Tem que pegar meia hora do mês e você ir lá e olhar seu investimento financeiro, procurar uma assessoria financeira. Bolsa de valores. Isso é uma coisa que assusta esse brasileiro que é medroso em perder o dinheirinho dele. O que nós podemos falar para esse brasileiro? Podemos falar o seguinte, o mercado, você tem hoje conservador, moderado e agressivo. Quando a taxa de juros cai e a rentabilidade diminui das aplicações financeiras... Que é exatamente o que está acontecendo agora no mercado. O que todo mundo tem que fazer? Mudar o grau de risco. Vamos avaliar, vamos pensar um grau de 1 a 5. Se eu sou grau 1, né, porque taxa de juros alta, eu sou grau 1 e ganho bem. Eu tenho que mudar para o 2, para o 3, ou pegar a sua carteira e 5, 10% dela e ir para um grau 4, grau 5. Então você pode ter 95% grau 2, 5% grau 5. E aí voltando a falar, aí falando de bolsa, a bolsa de valores, por que ela está subindo? Bateu recorde desde 2008, semana passada bateu recorde histórico de pontuação. Eles já falam em 100 mil pontos, é verdade, Fred? Sim. Se você for pegar a bolsa de valores e corrigi-la pela inflação, é 110. Se você for dolarizar a bolsa, é 109. Quer dizer que ela não está inflada não, hein? Não. Você for dolarizá-la, não. E a bolsa nada mais é do que a bolsa compra perspectiva. Qual é a perspectiva? Nós falamos muito no primeiro bloco. É uma perspectiva positiva. Então acontece o quê? Você tem dois fatores hoje na Bolsa Brasileira. Primeiro, a diversificação de carteira dos investidores, que estão comprando mais ações. Os fundos de pensão de previdência privada estão tendo que ir para o mercado acionário para conseguir rentabilizar um pouco melhor a carteira de investimentos. E além disso, o estrangeiro comprando a perspectiva brasileira, que é positiva. Eu acho bom a gente poder dar uma clareada no seguinte. Se a inflação cai, o emprego cai, o desemprego cai, o PIB cresce, teoricamente fica difícil uma empresa quebrar. Mais ou menos uma mecânica meia boba do jeito que eu estou falando, mas é isso. A empresa capta dinheiro mais barato. Então ela tem um custo menor. A economia voltando a crescer. Ela vai vender mais, vai faturar mais. Ela vai crescer o resultado operacional dela. Aí os investidores vão comprar mais ações. Por isso que a ação sobe. E quando você está investindo na bolsa, você está investindo em empresas ou fundos que teoricamente têm menos risco no momento em que o Brasil está caminhando agora. Desculpa. Não, claro. A grande dica, se você não quer ir para a bolsa e comprar ação de uma empresa específica, porque aí você está ali só nela, você pode ir para um fundo de ações. Tem carteiras de fundos de ações com 30 empresas na carteira. De novo, você diversifica a sua carteira e está no mercado acionário. Ou você pode aplicar em algumas operações no mercado acionário com capital protegido, onde você não perde. Ele tem um determinado tempo, 2 anos. Depois de 2 anos, na pior das hipóteses, você recebe o que você colocou ou ganha uma taxa em cima. E mesmo na Bolsa, por exemplo, todo mundo está apostando na recuperação. Quer dizer, a economia de uma maneira geral, o mercado imobiliário vem atrás. Vem. E aí você tem fundos imobiliários. Exatamente. Ficar de olho nesses fundos imobiliários. A importância dos fundos imobiliários, a cota dele é negociada na Bolsa e os aluguéis de fundo imobiliário são isentos de imposto de renda. Isso é importante. Ah, legal. Bom, eu espero que tenha sido legal esse bate-papo com o Fred.
liga lá na Blue Trade Investimentos, fala com o Fred, fala com o Samuel, fala com a turma lá, para você conhecer um pouquinho disso, se orientar. Não vou falar para você sair da poupança, mas para você conhecer um pouco mais do mercado financeiro, com certeza para você poder ganhar um pouco mais de dinheiro do que a poupança pode te oferecer. Fred, obrigado, achei fantástico. Oportunamente, numa qualquer alteração, qualquer mudança, a gente volta para falar de mercado financeiro e investimento. Agradeço a todos, obrigado. Um abraço, semana que vem estamos de volta, até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed, cuidar de você, esse é o plano.